até onde eu posso chegar se eu tenho uma marca registrada, por exemplo, se eu vou lá e registro uma marca e eu vejo outras pessoas usando, ou restaurante, como você falou, eu registrei uma marca lá, vamos falar, restaurante Talaia. E aí eu vejo que existe um restaurante Talaia em outro lugar que essa pessoa já tem a URL do restaurante Talaia, ela já tem o Instagram do restaurante Talaia e ela tá funcionando. E talvez ela tenha começado até primeiro do que eu comecei. Ela já tem um CNPJ com uma razão social com esse nome, só que eu vou lá e registro a marca e tô funcionando aqui 1, 2, 3 anos com esse registro de marca. E aí eu descubro que ela existe. O que eu posso fazer para puxar essas informações ou para me blindar, talvez, ou para não ter mais essa competição? Porque eu já ouvi dizer que se a pessoa registra a marca, mesmo que ela funcione depois que ela abriu, que a operação dela é depois, ela ainda pode requerer aquilo, todo esse leque de coisas que eu trouxe aqui, talvez outras. Queria que você explicasse um pouco sobre isso. Boa, vamos lá, cara. Nessa hora que quem não é do direito, cara, o empresário e as pessoas que são do direito querem matar o profissional de marca ou o advogado por si só, porque a gente sempre vai naquela questão que depende muito do contexto, porque realmente depende, tá? Qual que é a regra geral, né, Fernando? Até um ponto importante que até corrobora aquilo que eu trouxe antes do registro proteger o consumidor, né? Então a ideia é que se eu procuro o restaurante Talaia, vai ser esse que eu vou encontrar. Dito isso, é possível que existam empresas com o mesmo nome, né? Não a mesma marca no sentido de ter a mesma logo, né? A mesma identidade visual, que daí a gente já entra numa seara de direito autoral, mas de ter o mesmo nome, desde que estejam em ramos diferentes. Então a gente tem vários exemplos clássicos, né? Talvez o exemplo mais conhecido é a Veja, né? A gente tem a revista Veja, tem a Veja Produtos de Limpeza, por exemplo, né? Dentre outros ramos de atuação. Né? Então esse é o primeiro ponto. Que são classificações no registro da marca diferente. Exatamente. Então quando você entra com o processo de registro, você define qual é a classe ou as classes, né? que a sua marca vai estar registrada. E dentro daquele ramo de atuação, dentro daquele nicho de mercado, você tem exclusividade. Entendi. Né? Tanto que, por exemplo, existe um Movon, por exemplo, né, de outros ramos. Academia, por exemplo, exatamente. O que pra gente não é o menor problema, porque é um público totalmente diferente. Então, nunca atrapalhou e não é um problema. Né? Mas qual que é a regra, cara? A regra é que quem entra com o pedido primeiro tem a preferência. Então, tem alguns casos, aí por isso que eu digo que depende. Tem alguns casos, previsões legais, que você consegue alegar, por exemplo, um direito de precedência, que é você dizer que exerce a marca há mais tempo, então você consegue, digamos assim, furar essa fila de preferência, mas aí você já tem que cumprir alguns pré-requisitos, então você comprovar que você usa a marca há pelo menos 6 meses antes daquela pessoa ter protocolado, aí aquela pessoa também vai poder demonstrar por quanto tempo que ela usa aquela marca. A própria má-fé, muitas vezes, né, ela é muito investigada no próprio processo judicial quando a discussão é judicializada, então entender se tinha algum indício de que aquela pessoa, né, de má fé copiou, algo assim. A pessoa quer registrar Coca-Cola, né? Ela entra lá, não, eu quero registrar Apple. Exato. Então tudo depende muito. E a gente tem algumas previsões na lei de propriedade intelectual que também você consegue, né, quando você tem um domínio técnico, explorar. Então tem algo que a gente chama de caducidade. Então, depois de 5 anos da marca registrada, se você consegue comprovar que aquela pessoa, aquela empresa, seja a pessoa física ou jurídica, não usa mais aquela marca do jeito que ela registrou, você pode pedir a caducidade da marca. O registro vai ser caducado. Né? Então, é um outro caso que dá para fazer. Tem direito de precedência. Muitas vezes você pode entrar com um processo administrativo de nulidade se, porventura, o NPI não deveria ter dado o registro daquela marca. E você, digamos que, né, pede para o NPI voltar atrás e tirar o registro já concedido. Então, tudo depende muito, cara. Por isso que a gente sempre deixa claro, e até o time comercial da Movon busca deixar isso muito claro para o cliente, que é o quê? Não um serviço como um serviço de despachante, por exemplo, em que se fizer com a Movon ou com a empresa do Fernando, o resultado vai ser o mesmo. Né? Então, existe muitas vezes uma estratégia por trás, você começa numa classe específica para criar um precedente, depois você abrir, né, as classes depois. A pesquisa de viabilidade antes é muito importante. Então, isso já também entrando na jornada do empresário, isso é o que eu busco também trazer muito para os meus clientes. Cara, às vezes você está contando centavos, você tem que investir em marketing, você tem que botar dinheiro para dentro. Às vezes o time não é ideal, você consegue às vezes segurar um pouco mais, entra com o protocolo depois, mas pelo menos tenta já fazer uma pesquisa e entender se aquela marca depois vai poder ser registrada. Então, pelo menos isso. Né? Então, o que geralmente acontece? Cara, registro de marca não vou fazer agora. Mas você consegue pelo menos ver se a sua marca vai poder ser registrada. Por quê? Porque se alguém quiser... então, o que acontece muito? Uma pessoa tem um restaurante tradição.
Cara, restaurante de tradição já é uma marca tradicional, já tem muito, não vai passar, não vai ser registrado. Então, cara, pelo menos tenta já entender que esse nome depois vai dar para registrar. Porque você, nesse meio tempo, vai investir na rede social, você já vai estar ali no seu network, no boca a boca, que a gente sabe que é muito importante ainda, né? Você já vai estar trabalhando com esse nome, depois trocar tudo, refazer uma nova marca, comunicar para os clientes, para os parceiros que mudou, mas o dono ainda é o mesmo, a qualidade se mantém. Pô, já é uma dor de cabeça por si só. Então... E tem um apego emocional pela marca dos clientes, né? Eu já vi isso acontecer, pessoas que tiveram que mudar o nome por algum fato e falar que os clientes, cara, mas eu gostava daquele nome, eu me identificava com aquele nome e perderam muitos clientes nessa transição, mesmo divulgando. Cara, somos os mesmos donos, é a mesma cultura, é a mesma entrega, a gente só mudou o nome. Mas eles sentiram que vários clientes se desconectaram da marca. Aí a gente já entra, né, em toda a questão de brand, né, de toda a questão subjetiva da marca muitas vezes, né, que, cara, é um investimento que no começo da jornada, pô, achava besteira, hoje em dia eu já entendo, cara, o que é você investir numa marca, né, forte, uma marca boa, identidade visual que faça sentido, tem um porquê por trás. Então, a gente inclusive fez o rebrand da Movon na camiseta que ainda é a logo antiga. Não deu nem tempo de fazer as camisetas novas, é super recente. Legal. Né? Mas, cara, então tudo isso envolve muito, cara. E comunicar para os clientes, né? Sim. Cara, falar um para um e garantir que o cliente tem esse conhecimento de que a empresa é a mesma. Porque a reação inicial é você achar que mudou a empresa, é um outro dono e as coisas já não são mais as mesmas.